Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer a análise de uma terça de madeira para cobertura no robot estrutural e uma terça metálica de perfil U enrijecido, que pode ser, essa análise pode servir para uma terça de fechamento de um galpão ou mesmo para uma terça de cobertura. Antes de eu fazer essa análise, é uma análise simplificada, tá? Uma análise, um método simples para você conseguir fazer aí sem muito esforço. O que acontece? O robot, muita gente não entende. Às vezes eu vejo o pessoal querendo comparar o robot com TQS, com EBERIC, com os programas. E o robot, ele é um programa diferente, ele é um programa para análise. Faz cálculo estrutural, faz análise. Análise que você não faria em outro programa. Se você pegar uma peça, um bloco aqui de concreto, um bloco de aço ou de madeira, qualquer coisa que você desenhe aqui, você consegue analisar no robot. Uma peça complexa, né, você pode analisar com malha de elementos finitos, coisa que você não faz no EBERIC, no TQS. Esses programas são específicos para concreto armado, detalhamento e tal. Aqui você faz, complementando ele, usando junto com o Revit, você tem uma ferramenta eficaz aí para você fazer seus projetos. Obviamente que a velocidade que você vai fazer o teu projeto depende bastante da tua habilidade no programa, e é isso que muita gente não tem. Primeira questão, a maioria que às vezes trabalha com robot, se precisar criar uma seção de madeira desse tipo aqui, já não consegue. Se precisar criar um perfil metálico desse tipo, já não consegue. A outra questão que você tem que entender é que perfis metálicos, ele tem, além da forma, né, do perfil U, simples ou enrijecido, além da forma dele, você tem aços de diferentes tipos, diferente resistência, né? Então, você tem que saber qual que é o aço. Então, não adianta eu calcular um perfil U enrijecido aqui, dizer, olha, para determinada carga, use esse perfil. Sim, mas qual é o aço? É o ASTM A36? Qual que é o tipo de aço que está usando? Então, isso vai variar. Você tem que saber essas informações até para você fazer a análise aqui. A madeira, a mesma coisa. De repente, você está fazendo uma terça aí de pinos, é uma coisa. De pinheiro, é outra. Pega uma madeira aí, nativa aí, sei lá, do Amazonas, uma madeira desconhecida aqui. Então, o que você tem que entender? Que você tem que se aprofundar no programa para você conseguir fazer essas análises. Dentro do robot, você pode criar os materiais, aqui nós temos os materiais, você pode definir aqui, modificar e criar, né, tanto para concreto, que já vem as classes de concreto aqui, diversas, mas você pode criar novas classes, alumínio, madeira, né, você pode criar aqui, dar o nome de uma madeira específica, descrever ela e descrever, colocar os parâmetros aqui e você ter essa madeira pronta para cálculo, ok? Tem literatura sobre madeira que tem essas informações, perfeito? Então, o que eu estou fazendo aqui? Análise de uma madeira genérica, né? A princípio pode ser qualquer uma, vamos pensar assim, e uma barra de aço aqui também em determinado material. Quando a gente cria, eu até fiz um vídeo aí sobre um determinado tipo de material. Quando eu tenho esse aqui, essa barra de aço está aqui, ó, a STM A36. Tá? Então, mas poderia ser o outro aço, que vai modificar já a deformação dessa peça. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui eu tenho aqui um vão de 4 metros. Tá? Eu fiz duas terças aqui para a gente colocar a mesma carga nas duas e você perceber essa variação. Ok? Na verdade, eu já deixei a carga colocada aqui, ó, uma carga de 30 quilos. 30 quilos por metro linear nas duas terças, a mesma carga, ok? Por que eu coloquei essa carga? Porque eu quero analisar a deformação. Ah, mas você não vai ensinar a colocar carga? Eu já ensinei um monte de vídeo aí, ensinar a colocar carga, tem até aula completa aí no canal aí sobre o robot. Mas essa aqui é uma aula específica sobre essa deformação, essa flecha aí. Uma coisa que você tem que entender, que essas duas peças aqui, independente da norma que você use, ela deforma igual. O esforço, estou aplicando 30 kg por metro linear, a norma não vai influir na deformação dela aqui. O que a norma vai fazer? Vai analisar se a deformação que ela está sofrendo aqui está dentro dos parâmetros da norma, que a norma permite. De repente, uma norma diz que a tolerância é L sobre 180, outra norma diz é L sobre 200. Depende da utilização da peça, né? Por exemplo, para terça é L sobre 180. Terço de cobertura. E aí você
o que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode ter uma flecha, quando aplicada uma carga sobre essa barra, ela pode ter uma flecha de L sobre 180. Seria dizer que se eu tenho um vão de 4 metros, dividido por 180, que seja L é o 4 metros, ele pode deformar 2,22 centímetros. Okay? Então, se eu aplico uma carga de 20 kg em ambas as peças, ela vai deformar em 2,2, é tolerável. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma cobertura e eu sei que sobre essa peça aqui, não só a carga, eu também poderia ver o momento. Aqui ele está gerando um momento fletor. Então, eu poderia ver qual é o momento que deu aqui, até qual é o momento máximo, analisando dessa forma. Bom, a peça de madeira está aqui, na posição menor. Então, você sabe que nessa posição que está aqui, você tem uma peça mais rígida. Se eu inverter o sentido dela, rotacionar, você vai ter uma peça um pouco mais flexível. A flecha vai dar mais alta. A mesma coisa é essa peça aqui, ó, metálica. Nessa posição, ela tem uma resistência, ok? Se eu mudo a posição dela, ela muda também a flecha. São duas coisas que você tem que analisar. Nós estamos aqui analisando como se fosse rotulado nas extremidades. Na prática, na obra, você vai acabar prendendo ela numa conexão, né? Se é ou numa madeira, você vai pregar, ou aqui é metálica, uma conexão, então ela acaba tendo um certo engaste. De certa forma, passa um pouco do esforço para cima. Mas para o cálculo, nós vamos calcular aqui como se fosse biapoiado, tá? Para considerar o momento, realmente a flecha máxima que teria aqui, ela solta aqui nas extremidades. Ok, então 30 kg está aplicado. Como que você faz para saber qual que é esse esforço? E você vai entender sobre eixos também. Veja aqui, nessa barra de madeira, ó, propriedades do objeto, nós temos aqui deslocamentos, e aqui, ó, tem um gráfico aqui, ó. Isso aqui pode ser analisado em nota de cálculo. Estou só fazendo uma análise direta aqui para você ver, ó. Tá? Então, está dizendo que em Z, no eixo Z, ela desce 1,5 cm, a de madeira. Se eu venho para metálica, a mesma peça diz que ela deforma 0,6 em Z. O que é esse Z? Se você ativa aqui o sistema de eixos locais, ele vai te mostrar aqui as flechas, aqui as setas. Aqui você tem aqui o cantinho aqui mostrando que o Z é o azul. Então está dizendo que ela deforma nesse sentido, para baixo ou para cima, depende se for positivo ou negativo. Então é no eixo Z que está deformando. Veja o que eu vou fazer com essas duas barras agora. Ó, vou pegar essa barra aqui e eu vou mudar o sentido vou rotacionar em 90 graus. Ok? Vou dar um Enter. Sim. Ó, rotacionei. O que aconteceu? O eixo Z mudou de posição. Qual que é o eixo agora que está no sentido, vamos dizer, na vertical nossa? É o eixo Y. Ok? Portanto, se eu calcular, e como que eu sei que é Y? Basta você, deixa eu dar um sim, dar um ESC. Essas mensagens aqui é só por causa da estrutura estar separada realmente, tá? Mas não quer dizer nada. Veja que o verde ali está o desenho, ó, é o nosso eixo Y. Então, a deformação, se eu vier nessa barra agora, e nós estamos vendo a flecha sobre a carga que está aplicada, essa flecha não vai ser mais no eixo Z, vai ser o eixo Y. Então, veja, eu mudei o sentido da peça e mudou o eixo. Então, se eu vier aqui em propriedades do objeto, a deformação aqui, ó, deslocamentos aqui, ó. Perceba, ó, eixo Y, tá? Não é mais Z, tá entendido? 5,8, aí tá fora da norma. Aí não ia atender os critérios de norma, né? Se você tem a norma aqui e tiver configurado para uma certa deflexão máxima, ele daria fora da norma, tá ok? Mas independente dela, você conseguiria saber que, pô, isso aqui tá fora da norma, né? Essa deflexão aqui, então, teria que mudar. Ou reduz o vão, ou aumenta a seção, muda a posição. Essa é uma questão. Nessa outra aqui, ó, eu também vou deixar o eixo aparecendo. Se a gente
faz sumir e volta, ele fica menor o eixo, tá? Agora veja aqui, ó. Eu vou rotacionar essa peça aqui, ó, em menos 90. Ó, veja o que muda aqui. Ele está dizendo que o meu eixo Y é para baixo. Quer dizer, o valor positivo sempre é na direção que está apontando. Então ele vai deformar. Veja aqui, ó. As duas vão deformar na mesma direção. Ok? Visível. Vamos falar assim. Então, se você olhar aqui para o deslocamento no eixo Y, dessa peça aqui, ó, o valor aqui é negativo, menos 5,8, porque é deslocamento contrário ao eixo. Está vendo aqui? Eixo para cima, deslocamento para baixo, negativo. Aqui o eixo é para baixo. Você vai ver que o deslocamento vai dar positivo. Então, se você colocar a tua terça nessa posição aqui, deixa eu ocultar esses apoios aqui, ó, nessa posição, e aplicar a carga sobre ela, tá? Deixa eu calcular aqui. Quando se gira, você tem que reprocessar o cálculo. Sim, vou dar um ESC. Se você analisar agora aqui, ó, propriedades do objeto, o deslocamento deve ser y positivo. Deslocamento, ó, y, tá vendo que não tem o sinal de menos ali? 2,5, ok? Estaria fora da norma. Se eu venho em cargas, tabela de cargas, e mudo esse valor, então eu saberia que teria que colocar um perfil diferente. Deixa eu mudar essa carga aqui para menos 50. Tá, vou calcular. Sim. Sim. ESC. O valor menos 50. Se eu voltar para a vista da estrutura, a carga está alterada. Tá? Essa carga estando alterada, você vai perceber que a deformação também muda. Ó. Então aqui nós temos deslocamento. E deslocamento pode ser 9,2. Nesse outro aqui. Então você poderia, assim, visualmente, saber, poxa, eu vou trocar essa seção. Ó. Aqui é o número de flecha. 3,9. Essa aqui, por exemplo, nessa posição. Eu quero deixar nessa posição. Se você aumentar a seção, pode ser que ela suporte. Ou se você simplesmente rotacionar ela. Então, dessa forma, sabendo que você tem uma determinada carga sobre tua terça de cobertura. Essa análise pode ser uma análise só da terça aqui. Pega a terça aí de um telhado que você fez, analisa a madeira, né? Analisou. Pronto, você pode ir lá e fazer aí tua cobertura, pregá-la tranquilamente, porque você calculou como se fosse via apoiada. Fixa lá, ela não vai, quando aplicada a carga, não vai se deformar além do que a norma permite, tanto a madeira quanto a metálica. Tá certo? Abraço e até mais.